Bom dia, vamos a mais uma reflexãozinha sobre religião, sobre teologia, observações sociais atuais. Se você entrar lá na minha página do YouTube, no meu canal, ele está no bloco, na playlist chamado Observações Religiosas Diárias. Eu sou de formação bacharel em teologia e sempre estudei, continuo estudando sobre esse assunto. E essa reflexão de hoje eu vou chamar de religiosidade, espiritualidade, amadurecimento. Eu até fiquei um pouco em dúvida esses dois nomes, esses dois conceitos, religiosidade e espiritualidade, se eu colocasse espiritualidade antes, ou só usasse um dos dois, religiosidade ou espiritualidade, mas eu creio que está bem assim. Eu já explico. Um dia eu vou fazer um outro vídeo chamado Religião Pé no Chão, que vai ser mais ou menos parecido com o que eu vou tratar hoje, mas religião pé no chão, aí eu já vou pegar a religião como fenômeno da humanidade. Hoje não, hoje eu vou pegar a religião e a espiritualidade dentro do contexto já. Porque eu acho que existem até pessoas que têm espiritualidade sem religião, sem a necessidade de ter filiação a um bloco, a uma confessionalidade religiosa de qualquer religião, cristã ou não, e desenvolvem sua espiritualidade assim, e há muita gente assim já. Eu conheço algumas famílias que já na verdade têm uma espiritualidade, que ainda se mantêm vinculadas a uma igreja, a uma religião, por necessidade social ou para ter algum vínculo com uma corrente religiosa. Mas na verdade elas têm uma espiritualidade, digamos assim, não religiosa e muitas vezes ateia, ou que não encontram em uma religião uma teologia equilibrada, pé no chão. Mas a maioria das pessoas ainda, a partir de uma certa religiosidade, desenvolvem espiritualidade. E nenhum dos dois, religiosidade ou espiritualidade, necessariamente alcançam um amadurecimento. Muitas pessoas, inclusive, sem religiosidade, têm mais até facilidade de alcançar um amadurecimento de convicções religiosas, de convicções de espiritualidade, sem auxílio de religião. A religião, infelizmente, se tornou um ambiente muito mágico, imaturo e infantilizante. Não deveria ser. Isso é porque a religião muitas vezes se tornou comercial. Então ela quer manter as pessoas infantis mesmo, né? Com uma religiosidade, um conceito de divindade imaturo, não é infantil, tá? É infantilizado. Mágico, sem os pés no chão.
A religiosidade, que é ensinado para as crianças, o apóstolo Paulo fala disso, lá no Novo Testamento. Ele fala para os seus convertidos ao cristianismo, que quando eles eram jovens na fé, ele muitas vezes deu leite, deu alimento líquido, alimento pastoso, como se dá para uma criança. Mas à medida em que as pessoas vão convivendo com a fé cristã, ele diz lá, ele escreve, que precisa começar a dar alimento sólido. Quer dizer, a pessoa tem que mastigar, tem que fazer um esforço para tirar do alimento, da palavra, da reflexão, da vida diária, da compreensão do seu meio, de sua história, para mastigar. Aprender a ruminar as verdades para tirar um alimento mais sólido e uma maneira mais sólida de entender as coisas. Os hindus têm um conceito muito bom para falar desse amadurecimento. Amadurecimento na maneira de viver sua religiosidade e de entender a sua religiosidade. É a palavra iluminação. Os hindus, assim, têm que ela pode aparecer a qualquer momento, e em vários momentos para a mesma pessoa, em qualquer lugar. Eu até fiz uma musiquinha. Eu mesmo vou ter que recuperar essa música. Eu tenho lá anotada. É grande, 4 estrofes de 8 versos. Eu não sabia que seria aquele o primeiro dia de eu me iluminar. Dentro de um trem, sacolejando. Esse amadurecimento, ou essa iluminação, ela se dá como uma espécie de clareamento do ver. Na mitologia hindu, eu não encontrei mais de qual divindade é esse mito, sobre o terceiro olho, o olho que tudo vê, o sexto chakra, que fica à altura aqui da mente. Então, ele está ligado à inteligência, à compreensão, à visão. Por isso a palavra iluminação. Ver a realidade como ela é. Podem ver Gandhi, hindu, se entendia bem com muçulmanos, com cristãos, porque ele vê as coisas. Ele não fica mais nos seus mitos mágicos de Krishna com 1000 esposas, ou não precisa disso. Ele vê o que precisa fazer. Gandhi, Martin Luther King, Batista, nos Estados Unidos, compreendia o Gandhi. Dom Helder Câmara e grandes teólogos cristãos, que também viam a realidade e agiam nela, digamos assim, com o pé no chão, compreendem que não é o Deus na compreensão evangélica, o Deus na compreensão hindu. O budismo nem tem uma divindade
que não é no hinduísmo, no cristianismo, nos evangélicos, não é aí que está a verdade. A verdade está na verdade. É entender-se como ser humano, os outros também, independente de cultura, mas que os movimentos da sociedade, os movimentos políticos de opressão são reais para todos. Os movimentos de racismo são reais para todos, mas que também a libertação são reais e necessários para todos. Então, que nossa ação tem que ser com o pé no chão. Que aquela divindade mágica que fica interferindo com mágica, essa atividade libertadora da divindade tem que acontecer na nossa realidade e a partir da ação de quem realmente amadurece espiritualmente e também na sua religião, sabendo que a sua religião é superior a ninguém de outra religião ou sem religião e que tudo sempre está com o pé no chão, inclusive a sua divindade. E isso eu vou tratar no outro vídeo, religião, pé no chão. Se isso ajudou a vocês, se vocês acham interessante comentar sobre esses assuntos, para que outras pessoas mais pensem, pelo menos pensem sobre isso, deem um like aí embaixo para impulsionar o vídeo e convide outras pessoas para se inscreverem aqui. Quando chegarmos a 1000 inscritos, aí vai ter outras, o YouTube vai me dar outras possibilidades de fazer reflexões mais longas com participação das pessoas. Um abraço, um bom dia, que isso não ofenda ninguém, tá? Não estou falando mal de nenhuma divindade, eu só estou defendendo que a gente seja humano humano e com o pé no chão, na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, como pessoas maduras. Um abração, boa reflexão, boa vida. Quem sabe um dia a gente conversa, pessoalmente. Abraço.